O segundo convite que o missal propõe para introduzir o Pai Nosso nos ritos preparatórios da comunhão é uma fórmula muito conhecida nossa e diz o seguinte: rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos considerar a espiritualidade que está presente neste simples e conhecido convite que escutamos em todas as celebrações. A primeira parte do convite para rezar o Pai Nosso, formulado pela segunda fórmula proposta pelo missal, ele encontra-se em Lucas capítulo 11, versículo 1, quando os discípulos pedem a Jesus que os ensine a rezar. Isso significa que o convite nos coloca em situação de discípulos e de discípulas que continuamente intercedem ao Senhor o ensinamento de como rezar. O rito presidencial é ao mesmo tempo convite e recordação que Jesus é o nosso mestre na oração. Quando pedimos algo é porque desejamos aquilo que nós pedimos. O presidente da celebração, portanto, lembra também o nosso desejo, a nossa necessidade de aprender a rezar com o nosso mestre que é Jesus Cristo. O discípulo vê Jesus em longos momentos de oração silenciosa e ele sente o desejo de rezar como Jesus rezava. O Pai Nosso é a oração cristã por excelência, porque reflete o modo como Jesus rezava. E a pergunta é evidente: e como é que Jesus rezava? As indicações do modo de Jesus rezar encontram-se no Evangelho de Mateus. O evangelista posiciona o ensinamento da oração do Pai Nosso no final do Sermão da Montanha, que nós também conhecemos como o Sermão das Bem-aventuranças. É nesse momento, depois de proclamar as bem-aventuranças, que Jesus coloca a oração. Por quê? Porque assim como o Sermão da Montanha é um programa de vida, assim também o programa de vida do discípulo e discípula de Jesus encontra-se presente na oração do Pai Nosso. Em cada celebração litúrgica, porque em todas as celebrações litúrgicas a Igreja reza o Pai Nosso, o celebrante se compromete em oração a viver como Jesus viveu. Por isso, o Pai Nosso não é uma fórmula de oração. O Pai Nosso é o retrato de Jesus que vivia fazendo a vontade do Pai, que não tinha outro Deus senão o Pai que está nos céus. É o retrato de Jesus que partilha o pão de cada dia, que perdoa quem ofende e que intercede à força do Espírito Santo para não ceder à tentação e para viver longe do mal e de toda maldade. Entende-se logicamente que quem reza o Pai Nosso com a vida vai pouco a pouco modelando sua vida na vida do Mestre. Vai se configurando ao Mestre. O Pai Nosso, portanto, é uma oração de vida que nos configura ao jeito como Jesus vivia. E eu deixo aqui o convite para considerar que o Pai Nosso não é uma fórmula para ser recitada, mas é para ser rezada, percebendo que nele se concentra um modo para nos tornar cada vez mais discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.